fato, como as crianças acabaram de cantar, Deus é amor, e o Evangelho a palavra significa boas novas. O Evangelho são as boas novas do amor de Deus. Esse é basicamente o assunto de nossa mensagem. Nós queremos investigar o amor de Deus por nós de um prisma que às vezes escapa à igreja, mormente quando a pregação do Evangelho hoje em dia parece que coloca o amor de Deus como sendo algo que necessariamente tem que se dirigir ao pecador por causa do grande valor que nós temos para Deus. Você vai perceber que, na verdade, o Evangelho não tem nada a dizer sobre o grande valor que nós temos para Deus, mas o grande valor de Deus mesmo, e de como Deus pode se tornar valioso para nós quando os nossos olhos são abertos pela mensagem do Evangelho. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ideia do apóstolo Paulo nesse versículo é demonstrar que o amor de Deus é garantido pelo fato de que ele enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos resgatar e nos dar justificação quando nós nem ainda nos importávamos com ele. Nós não nos importávamos com Deus, nós vivíamos numa agenda completamente diferente da dele, e não tínhamos preocupação em agradá-lo. Quando muito, alguns de nós talvez tivessem interesse nas benesses, nas bênçãos, na proteção, naquilo que Deus pode nos dar, mas sem realmente estarmos interessados no que Deus quer de nós. A ideia do apóstolo, então, é mostrar que há a garantia da nossa salvação por causa do amor de Deus revelado em Cristo, demonstrado em Cristo, provado em Cristo, morrendo por nós, quando nós não representarmos coisa nenhuma realmente para Deus. Senão, veja como ele desenvolve esse argumento no capítulo 5. Ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos justificados diante de Deus, nós fomos considerados justos, nós fomos considerados corretos diante de Deus, não por alguma coisa que nós fizéssemos, mas por causa de Cristo. E isso foi mediante a fé em Cristo. A Bíblia ensina que a nossa fé não é um produto nosso, não é alguma coisa que faz com que Deus se torne devedor a nós. A nossa fé não é um atributo que nós temos e que então ganha para nós alguns direitos diante de Deus. Toda vez que a Bíblia menciona a fé, o que significa é que nós estamos perdidos, não temos nada para oferecer, não temos nada para demonstrar para Deus, dependemos exclusivamente daquilo que Deus faz em Cristo Jesus. Quando a palavra fé aparece nesse texto, e como ela aparece como um instrumento através do qual a justificação que Cristo ganha se torna nossa, ela não está dizendo que nós conquistamos a justificação em Cristo, mas que nós tão somente recebemos como pedintes, como carentes, essa justificação que Cristo alcança para nós diante do Pai com a sua morte na cruz. E por causa dessa justificação nós temos paz com Deus. Aliás, a Bíblia, quando fala em paz, muitas vezes, talvez na maior parte das vezes, ela não está preocupada com a paz como o nosso estado de vida. Paz como aquilo que as pessoas hoje querem alcançar. Paz como aquilo que as pessoas querem quando acendem velas na janela, vestem roupa branca no final do ano, tentando demonstrar o desejo que têm de paz para o ano que vai se iniciar. A Bíblia, quando fala de paz, está falando do principal tipo de paz necessária à humanidade. Paz com o Criador. Porque o pecado humano é um pecado basicamente de rebelião contra o Criador. Nós precisamos de paz, mas antes de precisarmos de paz entre nós, nós precisamos de paz com o nosso Criador. E essa paz é conseguida por Cristo Jesus, justificados
mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Começa dizendo isso. Por intermédio de quem, Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça da justificação que ele mencionou no início. Então nós conseguimos isso, estamos firmes nisso. A justificação não pode ser tirada, a justificação não pode ser mudada. Você não pode ser mais justificado hoje do que foi quando creu em Cristo pela primeira vez, quando Cristo veio e alcançou você. Não existe variação nessa posição em que nós fomos colocados diante de Deus na justificação. Justificado, você está justificado. Esse é o status que você recebe de Deus, não porque você tenha feito alguma coisa, mas porque Cristo fez alguma coisa. Não porque você cumpriu certos mandamentos, mas porque Cristo cumpriu perfeitamente todos os mandamentos. Não porque você tem devoção religiosa, mas porque Cristo foi obediente de forma perfeita, tanto em cumprir os mandamentos como em dar a sua vida em sacrifício pelos pecadores. Por causa disso que nós temos garantia dessa justificação, e então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, ainda que estejamos neste mundo e nessa realidade, a nossa esperança se volta para a experimentação, para a vivência da glória de Deus. Como dissemos hoje pela manhã, fomos criados para isso. Esse é o objetivo da nossa existência. E uma vez justificados por Cristo, por intermédio de Cristo, tendo paz com Deus, tendo essa justificação garantida, nós olhamos com esperança para a plenitude da glória de Deus que nos aguarda. E então Paulo continua dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso porque Paulo disse, nós olhamos com esperança, nós esperamos a glória de Deus. Essa é a alegria que nós temos. Mas até que a glória de Deus se revele plenamente na nossa vida, e isso só se dará quando, do final dos tempos, nós vivemos nessa realidade. E nessa realidade nós temos tribulações. E temos tribulações não por causa da ira de Deus. Lembra o que ele falou no começo? Temos paz com Deus. Então, quando as tribulações vêm sobre aquele que crê em Cristo, através de quem nós temos a justificação e, por causa disso, paz com Deus, nós descansamos na certeza de que aquela tribulação não é ira de Deus para nós. Não existe ira de Deus para os que estão em Cristo Jesus. Como ele vai dizer no capítulo 8 dessa mesma epístola, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, quando você enfrenta a tribulação é motivo de você se gloriar, como Paulo diz aqui, porque ela nunca é produzida pela ira de Deus sobre a sua vida. Ela vem porque você está nessa realidade. Ela vem porque há inimigos da cruz de Cristo, há inimigos da santidade. Nós temos que lutar ainda com o nosso pecado, nós temos que enfrentar as tentações e as acusações do diabo, nós temos que lidar com esse mundo cujos valores se opõem aos valores do reino de Deus. Mas seja o que for que aconteça com você, por favor, nunca ceda à tentação de achar que Deus está irado contra você. Uma das coisas mais tristes que você pode encontrar numa igreja é justamente quando você vê crentes que estão inseguros, achando que estão recebendo o castigo de Deus. Aliás, essa imagem de um Deus que castiga, ela é pagã. Ela não pertence ao cristianismo, ela não se insere no contexto do Deus da Bíblia. Deus não castiga ninguém, Deus não tem capricho. Deus não é um pai que fica zangado simplesmente. Como dissemos hoje pela manhã também, quando nós nos afastamos de Deus e as dificuldades vêm sobre nossa vida e quando nós enfrentamos angústias ou qualquer outra coisa, principalmente quando nós nos afastamos de Deus e o nosso pecado conduz a nossa vida, o que está acontecendo é que nós estamos deixando o propósito da nossa própria existência, nós estamos nos afastando do propósito da nossa própria existência, e quando isso acontece, nós estamos colhendo algo ruim para nós.
Nós não estamos nos beneficiando, nós estamos indo na direção oposta ao verdadeiro sentido da nossa existência, ao propósito para o qual fomos criados. Então, experimentamos dor, tristeza, mesmo que muitas vezes seja temperado com algum sabor que o tentador, ou o pecado, ou o mundo colocam para nós para nos atrair. Mas o que está acontecendo realmente é que nós estamos experimentando o despropósito da nossa existência. Então, os inimigos de Deus são nossos inimigos também. Eles querem tirar de nós a alegria de experimentar a glória de Deus. Quando você está em Cristo, nenhuma dessas coisas está acontecendo porque Deus está castigando, porque Deus tem algum capricho, porque Deus ficou zangadinho. Não, é justamente quando Deus permite que situações venham à nossa vida e nos angustiem, essas situações, não é ira, mas Ele está nos dando provações para que nós fiquemos experimentados na fé que é, como dissemos, esse instrumento que coloca a justiça de Cristo em ligação conosco, que traz a justiça de Deus em Cristo para a nossa vida. Por isso Paulo diz que mesmo nas tribulações ele encontra motivo de se gloriar. Verso 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E como eu disse, acabei de dizer, verifique aí, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. Antes, como ele vai colocando. Então, quando você enfrenta tribulação, irmão, que pode ser causada até pelo seu próprio pecado, porque mesmo depois de salvo você pode se afastar de Deus, você pode pecar, você não pode se perder de Deus, mas você pode andar numa direção que desagrada a Deus e que, portanto, traz dor sobre a sua vida. Os mandamentos de Deus para aqueles que creem em Deus trazem alegria para aquela pessoa. Mas aquele que crê em Deus e dá as costas a Deus, se deixando atrair, ainda que momentaneamente por alguma coisa que desagrada a Deus, esse traz tristeza sobre si. É como uma peça que sai do seu lugar na engrenagem. É como alguma parte da criação que não cumpre o seu propósito. Não é um castigo de Deus, é um deslocamento mesmo da nossa própria posição, e aí nós trazemos dor sobre nós. Quando Deus permite que isso aconteça, Ele, no entanto, não se afasta de nós, Ele permanece perto, a fim de que naquela provação nós verifiquemos a nossa pequenez, nós sejamos convencidos novamente da nossa dependência dEle, e então voltemo-nos para Ele, nos aproximemos dEle, percebamos que aquilo que nos atrai e que parece ser, num primeiro momento, muito precioso, muito prazeroso, e às vezes toma ares mesmo de imprescindível, algo sem o que nós não podemos mais viver. Então, quando Deus deixa que a provação venha no meio disso, Ele está nos instruindo, nos ensinando para que nós não sejamos iludidos por um arremedo de vida, por um arremedo de prazer, rejeitando o grande prazer, rejeitando o grande tesouro em troca de alguma coisa sem valor. Por isso é que Paulo diz que tem prazer mesmo nas tribulações. Você não pode ter prazer na tribulação do ímpio. Aquele que não conhece Cristo não pode ter prazer nenhum na tribulação. Ele não pode ver nada de bom na tribulação, na dificuldade. Mas aquele que está em Cristo, ele pode se gloriar até na própria tribulação, porque ele sabe que Deus está provendo fortalecimento para a sua alma, e principalmente não é expressão da ira de Deus sobre a vida dele ou dela. Por isso ele se gloria na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso está acontecendo comigo, eu estou enfrentando essa dificuldade, Deus está irado contra mim? Não, a palavra dele já diz que não. Então ele está me provando, e provação, ela tem o objetivo, você sabe, de aprovar você.
é para que você cresça. Por isso Paulo diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, na medida em que você vai aprendendo a confiar no Senhor nas situações que você enfrenta, e a experiência, esperança, porque se confirma o cuidado de Deus sobre você e se confirma então o amor de Deus. Por isso, na sequência, ele diz que a esperança não confunde. O crente não fica confuso, ele não sofre uma situação de dificuldade e diz, e Deus está me castigando, o que é que eu fiz de errado? Eu tenho encontrado pessoas, às vezes, nessa situação, irmãos, pessoas que começam a ficar confusas, achando que elas precisam agradar a Deus, como se Deus fosse um desses deuses, falsos deuses do paganismo, daquele paganismo mais rústico, sabe? Sabe aquela imagem de que uma tribo em algum confins da terra aí, tem que pegar uma pessoa, subir um vulcão e atirar a pessoa lá para apaziguar a ira de uma divindade? Tem gente que dentro da igreja parece que faz esse retrato de Deus. O que foi que eu fiz de errado? O que eu devia estar fazendo? O que eu não atentei? Por que Deus está permitindo que aconteça isso? Eu preciso consertar alguma coisa. E ao invés de nós retornarmos a essa nossa posição, justificados, esse status imutável, inalterável diante de Deus, adquirido não pelo mérito, mas pela graça, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez, não porque nós temos força de vontade, mas porque desesperadamente confiamos nele. Ao invés de retornar para esse ponto seguro, esse ponto em que a terra é firme, em que a rocha pode ser pisada e confiada, nós às vezes nos atropelamos tentando fazer alguma coisa para apaziguar Deus. O crente que confia naquilo que Cristo fez, ele diz, não, Deus não está irado contra mim, ele está me conduzindo, ele está me provando, ele está permitindo que eu passe por essa situação para que eu me lembre novamente de que eu dependo dele a cada passo, de que eu preciso voltar à presença dele constantemente, de que ele é a razão da minha existência, de que eu não posso trocá-lo por qualquer coisa que me seja oferecida, ainda que ela se apresente muito bonita, muito atraente, muito prazerosa e até com ares de imprescindível. E na medida que o crente faz isso, a sua esperança se torna cada vez mais forte. Paulo, então, voltou ao que ele tinha dito anteriormente no versículo 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, ele deu essa volta para dizer que essa esperança é uma esperança na qual você pode ficar firme, que a sua justificação não é alterada, se essa posição diante de Deus que Cristo conseguiu para aquele que crê nele, ela não é alterada, você fica firme ali, então você olha com esperança para a glória de Deus. Por causa disso, porque mesmo na tribulação, você acaba adquirindo vivência, experiência e perseverança, renovando essa esperança. E a esperança, então, não confunde, você não fica achando que Deus está aí irado, zangado e perdido. Será que Deus não me ama mais? Será que Deus esqueceu de mim? Mesmo quando você erra, você sabe que o que Deus vai fazer com você é trazer você de volta para o caminho e não despejar a ira dele sobre aquele que crê em Cristo. Cristo recebeu a ira na cruz para que nós experimentássemos somente a graça. Por isso ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança fica firme porque ela é fundamentada no amor. E aí Paulo diz assim, mas esse amor, como é que a gente pode olhar para esse amor e ver a garantia dele? E é aí que ele caminha para o texto, para o verso que nós lemos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você vê que esse verso faz parte de um argumento de Paulo. Você pode ter a firme esperança da glória de Deus, de que a sua posição de justificado não é alterada, porque Deus ama você, a tal ponto que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, estando nós afastados
dele. Ele não esperou que nós nos voltássemos para ele, não esperou que a raça humana se voltasse para ele, ele não esperou que o povo de Israel se voltasse para ele. Quando nós andávamos dispersos, quando nós não dávamos valor nenhum ao Senhor, quando nós não queríamos nada com ele, e alguns aqui poderiam dar testemunho de que não queriam realmente nada com Deus, outros talvez atraídos assim pela religiosidade, pela devoção, outros nascidos em família onde os pais eram crentes, então foram levados para a igreja, mas a verdade é que antes que você tivesse qualquer interesse real em Cristo, ele veio e morreu por nós, morreu por você. Isso é a prova do amor dele. A cruz prova o amor de Deus por nós, pelo fato de que Cristo morre por nós antes que nós sequer atentássemos realmente, de fato, verdadeiramente para Deus, para os propósitos de Deus, para o desejo de Deus, para a razão de Deus em ter enviado Cristo à Terra. E é isso que Paulo está dizendo. É isso que o apóstolo está ensinando. Você pode ficar tranquilo com isso. Então, quando nós chegamos nesse texto, irmãos, nós não podemos tentar exaltar o amor de Deus, dizendo que o amor de Deus é alguma coisa valiosa, porque Deus valoriza a gente. Não é essa a questão e não é isso que ele está argumentando aqui. A única coisa que ele está dizendo aqui é que o fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós nem ainda dávamos qualquer valor a Deus, garante que seu amor, que o fez morrer por nós, muito mais agora que já fomos justificados, vai garantir a esperança da glória de Deus. Esse é o restante do argumento dele, no qual eu não vou me deter, mas vou ler para que você tenha completado o pensamento. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, ou tendo sido justificados, já estamos nessa condição de justificados pelo seu sangue, ou seja, pela sua morte, sangue quer dizer isso, não é? Muito mais, vou reler. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a garantia. Então, quando falamos do amor de Deus demonstrado na cruz, esse amor não está falando do nosso grande valor, esse amor está falando do grande valor de Deus. Não é o nosso valor, é o valor dele. Não é o quanto nós somos preciosos, é o quanto Deus é misericordioso, gracioso, e quanto ele pode se tornar precioso para nós. Isso é uma garantia de que você pode andar seguro, mesmo quando as tribulações vêm, mesmo quando o inimigo traz dúvidas sobre a sua fé, mesmo quando você conscientemente erra, ou você se descuida, se afasta de Deus e erra, e então a acusação vem na consciência e depois o inimigo, e aí você é convidado a olhar para o ponto de segurança, para aquele marco inabalável: eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Então agora eu enfrento a tribulação, mas a tribulação é para me tornar experiente, para me dar perseverança, me torno experiente, e isso produz mais esperança ainda, esperança da glória de Deus. Deixa eu encerrar com algo que eu considero uma imagem muito boa, um quadro muito bom, ainda que muito intenso, muito forte, disso que está escrito aqui. E aí eu convido você a ir ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, no capítulo 16 do livro de Ezequiel. Você vai ver aqui, você e eu, pintados aqui. Você vai ver o povo de Deus. O povo de Deus pintado aqui nesse quadro. Você vai ver o povo de Israel, você vai ver a igreja, da mesma forma. Você talvez se identifique em alguns momentos aqui. Mas deixa eu alertar você, as imagens aqui são muito intensas. Muito intensas. Você sabe que o casamento, ele é usado por Deus para transmitir a ideia da união de Cristo com o seu povo, de Deus com o seu povo, não é? Isso é assim no Antigo Testamento, isso é assim no Novo Testamento. Deus nos deu, inclusive, sexualidade, irmãos.
para que houvesse uma linguagem através da qual nós pudéssemos perceber o prazer que Deus tem em estar junto com o seu povo. Nós somos seres sexuais e nós gostamos de sexo, porque o sexo é um pouquinho daquilo que aponta para o prazer que existe no próprio Deus. Não é que Paulo, por exemplo, em Efésios, quando faz menção da união entre Cristo e a igreja e mostra como display a união entre o homem e sua esposa, não é que Paulo pegou uma coisa, uma linguagem, um conceito, então tentou adaptar isso para a ideia do amor de Deus pelo seu povo. Não, é o contrário. Deus preparou uma linguagem na sexualidade humana, e no único lugar onde essa sexualidade é legítima, no casamento, e casamento só existe um tipo, que é o que a Escritura ensina, é entre homem e mulher. Esse negócio de casamento gay, casamento homossexual, é uma contradição de termos, isso é impossível de existir. O casamento é criação de Deus e ele fez com um homem e uma mulher. Qualquer coisa diferente disso é resultado do pecado humano, que sempre deturpa tudo aquilo que a criação boa de Deus trouxe. Então Deus já estipulou, já preparou um tipo de linguagem através do qual, ao longo da história, a ideia da salvação, a busca de Deus pelo pecador, Deus indo atrás do pecador e trazendo esse pecador de volta, isso pudesse ser contado e pudesse ser percebido. A linguagem já estava preparada. Em mim, em você, na nossa sexualidade e na vivência boa e correta dessa sexualidade dentro do matrimônio, dentro do casamento. Mas assim como o povo de Deus se afasta de Deus, essa linguagem comporta também esse afastamento. Geralmente usamos o termo adultério para isso, ou prostituição. Dê uma olhada nesse texto, então, que eu vou encerrar com esse quadro, essa profecia de Ezequiel no capítulo 16. Quando ele diz, manda o profeta falar a Jerusalém. Eu vou ler a partir do verso 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Nos tempos do profeta e no Antigo Oriente Próximo, havia aquilo que se chamava exposição. Então, uma criança indesejada, ela era exposta. Literalmente, ela era lançada no campo e abandonada lá. Uma criança que nascesse com algum defeito físico, seria exposta também, os pais não a desejariam mais e a colocariam lá para morrer. Eu fico pensando que nós, às vezes, queremos fazer exatamente a mesma coisa hoje, abortando o nascimento quando nós percebemos algum defeito, como se isso justificasse acabar com a vida. Na verdade, é só uma grande expressão de egoísmo da nossa parte. E é assim que o povo de Deus estava, e é assim que você estava. Essa é a figura, um retrato meu, é um retrato seu. Isso aqui é o que nós éramos. Não há nada para se amar aqui. Não há valor nenhum aqui. O Evangelho não é, repito, a história do grande valor que nós temos. É a história do grande valor do amor de Deus por nós, mesmo sem nós merecermos esse amor. Esse é o nosso quadro, essa é a nossa condição. Note bem agora. Passando eu por junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Você notou aqui a ênfase, a repetição? Morto, desprezado, jogado fora, sem valor algum, revolvendo-se no próprio sangue. Deus passa e diz, vive. Não é sobre isso que é salvação? Não é sobre isso que é o perdão dos pecados? Não é sobre isso que é o Evangelho? Mortos em nossos delitos e pecados, ele vem e diz, vive.
Pode encontrar você na sarjeta, pode encontrar você no vício, pode encontrar você na mansão, pode encontrar você na diretoria de uma grande empresa, pode encontrar você no tráfico de drogas, pode encontrar você aonde for. No sangue, se revolvendo, no lixo, sem nenhum valor. É Ele quem chega e diz, vive. E é aí que nós temos vida. Quando Ele diz, vive. Verso 7. Eu te fiz multiplicar ou florescer como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Então agora, essa menina que tinha sido desprezada, que é a figura do povo de Israel, mas é a figura de qualquer ser humano pecador, lançada fora, mas que foi recuperada, agora está crescendo e está na idade do amor, na idade em que pode se casar. Então ele olha, mas vê que ela ainda está nua, descoberta. Então, na segunda metade do verso 8, diz, estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez. Você sabe, se você conhece a história de Ruth, que quando um homem cobre com o seu manto uma mulher, significa que ele está casando com ela, assumindo-a, casando com ela. Dei-te juramento, ou, uma tradução possível, fiz os meus votos, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água. Olha que figura bonita do pecado sendo tirado, e agora de um processo de santificação que começa. Lá te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. Te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim, foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Você se lembra do que Paulo diz em Efésios? Como Cristo vai apresentar a sua noiva ao Pai no final? Ele pega a sua noiva sempre assim. É desse jeito aqui, que nós lemos no começo. E aí é Ele quem a cobre, quem a reveste, quem a embeleza. E é isso que Cristo está fazendo com a sua igreja. Olha o versículo 15, no entanto. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobristes. O meu óleo, o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas que me geraste, os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Você viu por onde caminhou? O povo de Israel passou por isso. Ezequiel está pregando ao povo, entregando essa mensagem, porque essa é a situação do povo. Deus encontrou o povo sem valor nenhum, Deus deu valor ao povo, Deus quem cobriu o povo com a sua justiça, com aquilo que ele tinha, com a sua glória, e aí quando o povo se engrandece, o povo esquece Deus e vai atrás de falsos ídolos. Esse casamento
do qual ele não era digno, assim como nós não somos dignos de Cristo. Esse casamento que trouxe adorno, que trouxe beleza, que trouxe saúde, agora ele é usado, traição das traições, adultério dos adultérios, grande prostituição, utilizando-se daquilo que Deus mesmo fez para se afastar de Deus, para se esquecer de Deus. Esse é o retrato da humanidade, irmãos. Esse é o retrato do pecador, se utilizando daquilo que Deus lhe deu. Mas é, infelizmente, o retrato, às vezes, do povo de Deus, tanto do povo de Israel como da igreja, e o retrato de indivíduos, nós, o povo, dentro do povo de Deus, muitas vezes. O que é valorizado? O que tem valor realmente aqui? O amor de Deus. Não é a gente. É o amor dele. O juízo de Deus vem sobre o povo. Isso é descrito também aqui, mas eu vou adiantar apenas para dizer que nesse casamento, onde o povo adultera, se afasta de Deus, isso acontece com a igreja também. Se você olhar através da história, você vai ver muitas vezes a igreja adulterando, a igreja se prostituindo. Aliás, se você olhar hoje no Brasil, você vai ver uma boa parte da igreja se prostituindo, negociando a sua fé, trocando os seus valores, abandonando aquilo que o seu esposo, o Senhor, deu, aquilo que o seu noivo, Cristo, fez por ela, limpando-a, adornando-a, enriquecendo-a, dando-lhe saúde e trocando isso por coisas sem valor, por coisas que são significativas para essa existência. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E se Deus odeia o divórcio, significa que Ele mesmo não vai se divorciar do seu povo. Mesmo quando nós nos afastamos dEle, quando nos esfriamos, quando somos infiéis a Ele, veja o que Ele faz, verso 59. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois deprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás, quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e t'as darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres, te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. A palavra final é a palavra de esperança. É a palavra de Deus dizendo assim: eu não desisto de você. Não tem divórcio. Ele sempre vai atrás. Ele sempre traz o seu povo de volta. É por isso que Paulo pode dizer: nós temos esperança da glória de Deus. Porque se Ele, quando nós ainda estávamos distantes, desprezados, no nosso sangue, na nossa morte, no nosso pecado, enviou Cristo para morrer por nós na cruz, muito mais agora reconciliados com Ele, nós seremos salvos pela vida de Cristo, que, como você sabe, vive para interceder por nós. Meu irmão, a justificação é imutável. Deus que a providenciou em Cristo é o Deus que enviou Cristo para morrer por nós quando nós nem dávamos atenção a Ele, quando nós não queríamos nada com Ele, quando alguns de nós nem sabíamos nada a respeito dele. Tendo feito isso, tendo provado isso, Ele garante que, mesmo em meio às tribulações, Ele vai preservar você. As tribulações não servirão para desviar você, e elas não são manifestações da ira de Deus.
mas se tornam um meio pelo qual Deus preserva você, para que você não caia na soberba que o povo de Israel caiu, que a igreja caiu algumas vezes e que está descrita aqui como um grande adultério e como prostituição. Então ele deixa vir a angústia, ele deixa vir a provação, e a provação é para que você persevere. E perseverando, se torne experiente. E a experiência, ela traz esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus, que foi demonstrado na cruz, foi derramado, não vai ser, foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Descanse nisso e, em cima disso, trabalhe a sua salvação, trabalhe a sua santificação. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Depois encerraremos cantando ao Senhor. Deus precioso, maravilhoso, nós louvamos pelo teu grande amor. Em nós nada havia que pudéssemos apresentar para chamar a tua atenção. E se havia alguma coisa em nós, ela só poderia chamar sobre nós a tua justa ira, o teu justo juízo. No entanto, o Senhor fez caso de nós. Atentou para nós quando nós nos revolvíamos na nossa morte, na nossa ignorância, na nossa rebelião, no nosso pecado. E o Senhor veio e nos limpou, e nos lavou, e nos vestiu, e nos alimentou. Ó Deus, concede. E não importando que tribulação nós venhamos a atravessar, concede que nós tenhamos bem claramente gravada em nossa mente, em nosso coração, a verdade de que a justiça de Cristo sobre nós permanece inalterada, de que a nossa posição de justificados permanece inalterada, porque assim a tua palavra o diz. Dá-nos a tua bênção a percebermos isso, para que não caiamos nas ciladas do inimigo, Senhor, para que não cedamos às tentações de tentar angariar alguma coisa diante do Senhor. Pelo contrário, retornando à posição firme e segura em que fomos colocados pela tua graça, nós nos arrependamos dos erros cometidos e reiniciemos a nossa caminhada com maior perseverança, Senhor, confiados em Cristo Jesus, de modo que a esperança da glória se manifeste de forma grandiosa na vida de cada um de nós aqui. Dá-nos a tua graça nesse sentido, abençoa-nos a tua presença a cada instante com a tua palavra que ouvimos hoje sendo objeto do nosso refletir, da nossa meditação, das nossas orações. Concede, Senhor, que na semana que vai se iniciando, nós vejamos tudo isso que temos ouvido hoje como alimento, Senhor Deus, consistente, para que as nossas almas se tornem robustas, para que a nossa vida cristã se torne forte. Dá-nos assim a tua graça, dá-nos a tua bênção. E quando sairmos daqui logo mais, conduz-nos a cada um para o seu, cada um de nós para os nossos lares sob a tua proteção, Senhor. Ouve a nossa súplica, recebe o nosso louvor, é a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.